Ó, o doutor João Orlando mandou: esse Martins é muito melhor, mas muito mesmo que o do Botafogo. Não entendo a tara pelo pior. Na verdade, só para contextualizar, o Vasco, né, segundo informações, fez uma oferta pro Marlon Marlon Freitas, Freitas. né, por 16 milhões de reais, né? Seria uma obrigação de compra, mas assim, se ele fizer 5 jogos pelo Vasco, é uma obrigação de compra que vai acontecer. Um empréstimo com obrigação de compra pelo Marlon Freitas, que segundo o Nicola, pediu para ir para o Vasco da Gama, até porque tem um problema com a torcida tá xingando muito ele lá do Botafogo, etc. E ele tem vontade, pelo mesmo salário, de vir pro Vasco. Eu não sei, assim, eu acho o Martins muito bom jogador. Mas, assim, cara, na verdade, 16 milhões de reais pelo Marlon Freitas mostra que o planejamento é falho da SAF. Porque o Marlon Freitas fez 29 anos de idade. Não entra naquele. Tem que ter 21, 22. Então faz a mesma coisa. Começa o ano, contrata um monte de jogador jovem, aí no desespero começa a contratar os caras que podem resolver. Que eu nem sei se é o caso do Marlon Freitas. Você gosta dele? Quem que você prefere, o Claudio? E eu vou ser sincero, nós tínhamos um remédio de casa, caseiro, que não precisa de investir em cabeça. Nós temos um jogador que acabou de ir para o Amazonas, por acaso, eu fiquei até amigo dele na rede social, assim, a gente de vez em quando troca ideia, empresa muito legal, o Cauã Barros. Esse menino tem um potencial absurdo. Parece que ele tem problema disciplinar. Olha só, ele tem 22 anos, se eu não estou enganado, 21 para 22 anos. Eu já tive essa idade, já fiz muita M e fui repreendido por pessoas mais velhas. O que tinha que acontecer, eu não sei, aí que tem esse problema, aí eu não vou entrar nesse mérito, mas o treinador é estrangeiro, eu não sei se o Ramon Dias, o próprio Emiliano, acompanha o histórico do garoto desde a base, né? O Cauã sempre se destacou. O jogo que ele fez contra o Sampaio Correia, claro que o Campeonato Carioca não é parâmetro. Ele meteu uma bicicleta, jogador que tem recurso, jogador que faz uma jogada daquela improvisado, sem espaço, e dá aquela bicicleta, é o tipo de jogador que você merecia estar no elenco, né? Não, o Vasco se desfez do garoto, e a gente agora vai investir em jogador cabeça de área de novo. E a gente precisa de um jogador de lado de campo lá que não tem. Não tem, talvez até, Gui, você fala muito no Eric Marques, né? Eu vejo muito nos programas aqui com o Ed, que você fala, você gosta muito do Eric Marques. Também gosto. O Eric Johnson é apaixonado pelo Eric Marques. O Eric Johnson. O Eric também, eu também gosto bastante, cara. É um jogador que pode também ter mais chance, mas o problema é que eu não sei, o Ramon não gosta muito do estilo dele, não sei se é porque ele ser muito franzino. Cláudio, posso falar o que eu acho? Sim. O Ramon não gosta de trabalhar com jovens. E aí ele prefere, é bem nítido assim, que entre escalar um jogador mais veterano, não, mas de mais idade, mais experiente, né? Tinha me fugido da palavra experiente, entre um mais experiente e um jovem, ele prefere o mais experiente. E eu concordo com você. Jogador que joga no clube há anos, já sabe da pressão que é jogar no Vasco, jogar em São Januário. Enfim, você vai trazer apostas caras, podendo usar esse dinheiro para uma contratação de um jogador que possa, de fato, fazer a diferença. Eu costumo dizer aqui, Cláudio, que eu não sou contra a SAF. Eu não gosto dessa empresa que é dona da SAF do Vasco, né? Que é centralizadora, ela que faz, toma todas as decisões, proibiu o Pedrinho de ir à Ferge. Eu sou carioca, aliás, eu sou fluminense, eu sou de Niterói, né? Mas vivo, já trabalhei na Ferge durante 4 anos, fazendo um campeonato sub-17. Eu almoçava lá toda semana. Toda semana tem algum representante dos clubes do Rio fazendo lobby, né? Fazendo lobby. O Vasco, através da SAF, proibiu o Pedrinho de fazer isso em prol do Vasco. Proibiu o Pedrinho de ter representatividade na CBF. Enfim. Então, assim, é uma empresa que está errando demais. E ela, infelizmente, fala por 20 milhões de torcedores. Então, sabe? E a gente fica aqui tentando gritar, tentando ter voz para que essas coisas mudem, e elas não mudam. Eles vão fazendo. Você falou do Soteldo, talvez ele não seja contratado porque ele não é do empresário tal,
Porque se fosse do empresário tal, ele já estaria no Vasco. E se você for ver, todos os últimos jogadores que foram contratados são agenciados pelo mesmo empresário. Quer dizer, é surreal isso. E nós, torcedores, porque eu não me coloco na situação de ex-atleta ou de um atleta que a torcida gosta, não me prevaleço dessas coisas para falar aqui, embora isso acaba... Tem moral para falar. Você tem. Isso acaba acontecendo. Mas eu sou um torcedor, sou um consumidor de Vasco. Se eu mostrar aqui, mostrar rapidamente, aqui, na minha casa, aqui. Caralho. Olha lá. Tudo de Vasco, meus quadros, minhas coisas são todas de Vasco. Enfim, não preciso estar provando para ninguém o meu sentimento. Porque quando eu deixei de ser profissional, seja ele atleta ou jornalista, eu passei a me dedicar mais ao Vasco. E como eu quero ter voz, eu quero que o torcedor do Vasco, assim como você, Cláudio, está aberto para quem quiser participar aqui com a gente das lives, embora eu faça isso bastante nas lives para membro, eu quero que o torcedor do Vasco tenha voz e que ele possa gritar por um time forte, competitivo. Falei para o Alexandre Matos, ele me ligou, todo querendo fazer média. Eu terminei a conversa com ele falando o seguinte: se você fizer um bom trabalho, eu vou te elogiar todos os dias. Se você fizer um trabalho ruim, eu vou te criticar todos os dias, independente se você é meu amigo ou não. Porque eu quero um trabalho de excelência. E esses caras não estão fazendo. Gui, me dá só uma parte para falar uma coisa, Edmundo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Olha só, isso é coisa surreal. O Vasco e Fortaleza, ano passado, eu estava em São Januário, sou sócio na Social, né? Aquele jogo estava 0x0, o gol do Paí, né? Foi o gol do Paí que ele estou de esquerda, né? E fez o gol da vitória. O John Walsh, eu sei nem falar o nome desse americano, o dono do Vasco. Olha a roupinha dele. Terno e gravata e boné. Ele parece torcedor de beisebol, que não é torcedor de futebol. Ele estava sentado ali na social, na parte de cima, com o pé debruçado no alambrado assim, da Social, né? Aquelas divisórias. Juro por Deus, o bicho pegando o Vasco, pressionando para a bola entrar. E ele estava olhando para o alto, assim, meio que distraído. Sabe? Não tá voltando. Sabe aquela sensação? O cara não está ali dentro daquela atmosfera do Vasco jogando, né? Que o Vasco precisava daquela vitória contra o Fortaleza. Nós estamos muito desamparados, Edmundo. Assim, de verdade, eu sei que não dá para se falar muito, e eu entendo. Eu já comecei algumas vezes com o Pedrinho na academia também, né? O Pedrinho até falando isso, está sumido, né? Abandonou a gente lá. Ele abandonou a gente. Está indo lá no Vogue. Ah, está indo mais na Vogue, né? Que é mais perto da casa dele, eu acho. Mas, Edmundo, o que acontece, não sei se você concorda comigo, assim, só vocês é que pode, o torcedor, ele está muito, muito debruçado. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, porque você... estrategicamente está certo, você não está muito envolvido lá, você participa, mas não, porque você é o porta-voz do torcedor, você é um cara que é vitorioso, você sabe, você conhece de como o Vasco está no momento. Esses caras, você faz toda nos teus programas, o Vasco não tem projeto esportivo, ponto. Essa coisa, quer ver uma coisa que me traumatiza, Edmundo? Eu estou com 54 anos, estou mais velho que você, respeita que eu mais velho, hein? Mas, Ed, você vê, o Vasco... Isso me irrita, assim, o Vasco tem um projeto a médio e longo prazo. Isso me irrita profundamente. Quando eu tiver 75, não sei nem se eu estou aqui. Eu quero o Vasco brigando. Eu não vejo um dirigente falar assim, rapaziada, o Vasco é médio e longo prazo, mas, vamos beliscar a Libertadores sim. Pô, o torcedor já quer ouvir isso. A gente não ouve. É importante colocar essa notícia, que é do Wilson Pimentel, do RTI Esportes, né, que ele deu a informação que em janeiro, com o Alexandre Matos, o Vasco procurou o Felipe Coutinho, né, tentando lá, de repente, entrou em contato com o staff para ver se o atleta de 31 anos teria esse desejo de voltar, mas ele queria mesmo ir para a Europa no meio do ano, tal, agradecer o contato, o salário é alto, e acabou por aí, falou, não, tudo bem, não vai dar certo agora, tranquilo, a gente tenta depois. Só que as coisas mudaram, né? E o Coutinho, segundo, né, o Wilson Pimentel, estaria disposto a ouvir a proposta do Vasco, porque não teve nenhuma sondagem da Europa, etc. Ele estaria disposto a diminuir o salário dele. Não tanto, né, gente? Né? Ganha o quê? Ganha 6 milhões por mês, né? Não tanto, mas ele diminuiria o salário, acho que, de repente, equiparar ali com o Dupaí, etc. E ele toparia ouvir o Vasco da Gama. Né? Hoje, só para informação, ele recebe
620 mil dólares por mês, que dá um pouco mais de 3 milhões, na verdade, né? E aí, no meio do ano, de repente, poderia acontecer algo diferente. Ele não tá numa fase muito boa, tá, gente? Ele não tá numa fase muito boa lá, etc. Quer mudar de ares. E aí surge de novo isso tudo que a gente está falando sempre. E o Coutinho, e o Coutinho, e o Coutinho. Podia se realizar, né, Cláudio? Porra, meu Deus, aí o coração, aí eu não aguento isso não, o coração não vai aguentar esse negócio não. País de um lado, aí a gente já começa, aí vou falar, SAF maldita, nunca te critiquei, isso eu ia falar. O Ed também vai falar, Ed. Não, assim, sem dúvida nenhuma é o nome que a torcida espera por muito tempo, porque já tem um bom tempo que o Coutinho não joga, seja na Inglaterra, agora no Catar, não sei se ele está no Catar ainda, né? Mas Catar. ele estava no Catar emprestado. Então, assim, é um nome que a torcida sempre quis. Ele é jovem, né? 31 anos, é muito jovem. Vai sobrar aqui eu no acho futebol que brasileiro. aqui, pela minha experiência, tá? Eu joguei na Europa, joguei na Ásia, pela minha experiência, e acho que isso evoluiu demais, nós temos os melhores profissionais, tanto de fisiologia, de médicos, fisioterapeutas. Então, aqui ele teria um tratamento que diminuiria bastante aí as lesões, porque o que atrapalha ele são as lesões. Acho que a timidez também não seria um grande problema, porque ele nasceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, acho que seria um casamento perfeito. Eu acho que deveria isso aí ser levado em consideração e que ele pudesse vir, mas que não fosse um cala-boca, sabe? O que eu quero dizer com cala-boca? Um balão de japonês, um balão que você solta e que ele vai ali e vai cair, sabe? É só para minimizar a eliminação no Campeonato Carioca, a falta de contratação para o Campeonato Brasileiro, a venda do Pet, a venda do Marlon Gomes, enfim. Quem está no futebol há muito tempo sabe que esses gatilhos, porque daqui a pouco, dizer que quem não quis vir foi o Coutinho é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Então, assim, dirigente, a gente tem que ter muita cautela, porque eles não são pessoas que trabalham com a verdade, eles trabalham com a conveniência. Então, assim, eu sou bem claro, bem honesto, que eu não devo absolutamente nada a ninguém. A ninguém. Se eu precisar ir ao jogo, vou lá, compro o meu ingresso. Enfim, eu não compro, mas se precisar comprar, eu compro também, para não precisar dessas pessoas que hoje eu critico, né? Porque a maioria das pessoas tem medo de criticar porque podem precisar no futuro. Exatamente. O Marcelo está mandando. O Marcelo está perguntando sobre o patrocínio Master. Estão dizendo que está próximo de fechar com a Betano, tá? Que o Vasco está próximo de fechar com a Betano, que saiu do Fluminense, né? Entrou a Superbet lá. E a Betano estaria entrando em acordo por 45 milhões por ano. Rapaziada, será que o Felipe Coutinho retornará para o Vasco? Seria aí uma baita contratação, né? Para o restante da temporada aí, o jogador chegaria aí no meio do ano até o final da temporada, né? Isso seria muito bom para o Vasco, aumentaria muito aí, talvez suas receitas também com sócio, venda de camisa, né? O Vasco poderia aí dar um salto importante, né? Até na qualidade também do elenco, né? Sabemos que Felipe Coutinho não vive um bom momento lá fora, mas retornando, talvez treinando com vontade, querendo mostrar serviço, né? Seria muito interessante ver ele e o Paê jogando juntos ali, né? Pelo meio campo do Vasco, né? Criando as oportunidades de gol para o Verratti, e o Vasco ficaria muito bem qualificado com o time, né? Não seria essas últimas contratações aí meio duvidosos, jogadores que tem que mostrar ainda o seu valor. Essa situação aí do Marlon Freitas, né? 16 milhões pelo jogador,
é muita coisa, né? Eu acho aí que é um erro. O Vasco deveria investir melhor no Emmanuel Martínez, que parece ser bem melhor o jogador, né, do que o Marlon Freitas, e bem mais barato, né? O custo de contratação seria bem mais barato trazer o Emmanuel Martínez, né? É uma negociação um pouco mais complicada. A do Marlon Freitas também, porque depende lá dele sair do Botafogo. O John Testo gosta do jogador e fica meio querendo travar a negociação, não liberar. Então deixa sua opinião aí, se você gostaria de ver Felipe Coutinho voltando para o Vasco, Marlon Freitas ou Emmanuel Martínez, quem seria melhor investimento para o Vasco, né, para o restante da temporada. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal também e compartilhar o vídeo. Valeu?